Eckhart Tolle descobriu algo que mudou para sempre a forma como entendemos a relação entre a nossa consciência e o nosso corpo. Algo tão profundo que, quando você realmente percebe, o fardo físico que você carrega há anos pode começar a se dissolver. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, existe uma inteligência dentro do seu corpo esperando que você se conecte com ela. Uma ordem divina que responde à presença. E você está prestes a descobrir como falar com ela. Calma, porque o que Tolle revelou sobre a essência corporal vai mudar completamente sua relação com a dor, doença e vitalidade. Existe um segredo antigo que foi esquecido na correria da vida moderna. Um conhecimento que místicos de todas as tradições preservaram. Mas Eckhart Tolle trouxe esse conhecimento para uma linguagem simples, acessível, prática. E o segredo é este: seu corpo não é apenas matéria inerte que você habita. Seu corpo é inteligência viva que responde à consciência que você traz para ele. Quando Tolle fala sobre a essência corporal, ele não está falando de anatomia, não está falando de células, órgãos ou sistemas. Ele está falando de algo que você pode sentir agora mesmo. Se você parar por um segundo e direcionar sua atenção para dentro, sinta suas mãos. Não pense sobre suas mãos. Sinta a vida pulsando dentro delas. Esse formigamento sutil, essa presença viva. Isso é a essência corporal e ela está esperando que você a reconheça. Mas por que isso importa? Por que diabos você deveria se importar com sentir suas mãos vibrando? Porque Tolle descobriu algo extraordinário. Quando você traz atenção plena para o corpo, quando você se torna consciente do campo energético que é seu corpo, algo muda no nível mais profundo. A ansiedade começa a dissolver. A dor crônica perde intensidade. O arquivo da alma, aquele acúmulo de emoções não processadas que você carrega há anos, começa a se liberar. E agora vem a parte que vai soar estranha, mas que você vai sentir que é verdade. Quando você fala com seu sangue, ele obedece, não com palavras audíveis, não com ordens mentais, mas com a qualidade da sua presença, com a consciência que você traz para a corrente de vida que flui dentro de você. Deixa eu explicar o que isso significa. Você passa a vida inteira identificado com a mente, com os pensamentos, com as histórias, com o passado e o futuro. E nessa identificação total com a cabeça, você esquece completamente que tem um corpo. Você só se lembra do corpo quando ele dói, quando algo está errado, quando a doença bate na porta. O resto do tempo, o corpo é apenas um veículo inconsciente que você usa para mover seus pensamentos de um lugar para outro. Mas Tolle te convida para algo radicalmente diferente. Ele te convida para habitar o corpo, para residir nele conscientemente, para sentir a vida que pulsa em cada célula. E quando você faz isso, quando você traz a luz da consciência para dentro do corpo, a ordem divina que sempre esteve lá começa a se revelar. Guarda esse insight sobre ordem divina, porque vai fazer sentido quando eu revelar o que acontece no nível celular. Existe um médico chamado Dr. Augusto Veríssimo, que trabalhou com curandeiros da Amazônia por décadas. Ele diz algo fascinante. Diz que os curandeiros conseguem influenciar processos biológicos através da qualidade da presença que trazem para o corpo. Não é magia, não é sobrenatural. É simplesmente o reconhecimento de que consciência e matéria não são separadas. São aspectos da mesma realidade. E Tolle chegou à mesma conclusão por um caminho completamente diferente. Através da observação direta, através da experiência do agora, ele percebeu que quando você está profundamente presente no corpo, quando você sente o campo energético interno, você não está mais resistindo ao que é. E toda doença, todo desequilíbrio,
começa com resistência. Pensa assim: seu corpo está constantemente tentando se curar, constantemente tentando retornar ao equilíbrio, mas sua mente, com suas preocupações, seus medos, suas histórias de trauma, está constantemente criando tensão. Essa tensão bloqueia o fluxo natural de energia vital, bloqueia a inteligência inata do corpo, e com o tempo, isso se manifesta como dor, como doença, como exaustão crônica. Mas o que acontece quando você para de resistir? Quando você traz aceitação radical para o que seu corpo está sentindo? Quando você não luta mais contra a dor, mas a observa com presença? Tolle descobriu que a própria qualidade de presença começou a dissolver o que antes parecia sólido. E aqui está a primeira verdade que Tolle revelou sobre a essência corporal. Ele não é apenas uma sensação agradável, não é apenas uma prática de relaxamento. A essência corporal é um portal para a fonte da vida. É onde a consciência sem forma encontra a forma. É onde o invisível se torna visível. E quando você habita esse portal, quando você se ancora nele, você está literalmente conversando com a inteligência que organiza trilhões de células em harmonia perfeita. Você sente aquela ansiedade crônica que nunca tem motivo? Tem uma razão que ninguém te contou. Essa ansiedade não está na sua cabeça, está no seu corpo. É energia vital que foi bloqueada pela identificação com pensamentos. É vida querendo se mover, mas encontrando resistência mental. E quanto mais você tenta pensar para sair dela, pior fica. Mas se você fizer o oposto, se você sentir o corpo energético no exato momento da ansiedade, se você trouxer presença para as sensações físicas sem interpretá-las, sem resistir a elas, algo extraordinário acontece. A ansiedade se transforma, literalmente. Ela volta a ser o que sempre foi, energia pura, vida em movimento, e essa energia, quando não é mais bloqueada por resistência mental, começa a fluir naturalmente. Tolle ensina uma técnica simples, mas profunda. Ele chama de sentir o corpo de dentro para fora. É isto. Pare de pensar no corpo como um objeto que você vê no espelho. Comece a sentir o corpo como um campo energético que você é. Feche os olhos se ajudar. Sinta suas mãos, não com o toque, com a sensação interna. Aquele formigamento, aquela vibração sutil. Depois leve essa mesma qualidade de atenção para os braços, para o peito, para as pernas, para todo o corpo. E enquanto você faz isso, algo muda. A mente começa a ficar quieta. Porque a mente não consegue pensar e sentir a essência corporal ao mesmo tempo. Quando você está totalmente presente no corpo energético, não há espaço para o passado e o futuro. Há apenas o agora vivo, pulsante, radiante. Mas isso é apenas a superfície. Há algo mais profundo que o ego esconde de você e que vou revelar em instantes. Uma paciente de Tolle compartilhou uma experiência que ilustra perfeitamente isso. Ela tinha dor crônica nas costas há 15 anos. Tinha feito todos os tratamentos, fisioterapia, quiropraxia, medicamentos. Nada resolvia completamente. A dor sempre voltava. E quanto mais ela lutava contra a dor, mais a dor se intensificava. Era como se o próprio ato de resistir alimentasse o fardo físico. Então, ela começou a se aprofundar nos ensinamentos de Eckhart Tolle sobre a essência corporal. Mas ela fez algo que a maioria das pessoas não faz. Em vez de usar a prática para escapar do fardo físico, ela trouxe atenção plena total para dentro do fardo físico. Ela parou de rotulá-lo como dor, parou de criar a história de "eu tenho dor nas costas". Ela simplesmente sentiu, sem julgamento, sem interpretação. Sentiu as sensações puras que estavam lá. E foi aí que o milagre aconteceu.
Não de forma dramática, não de uma hora para outra, mas gradualmente, sessão por sessão de presença na essência corporal. A intensidade do fardo começou a diminuir. E depois de 6 meses, o fardo que ela carregava há 15 anos simplesmente não estava mais lá. Não porque ela lutou contra ele, mas porque ela parou de lutar. Ela trouxe aceitação. Ela trouxe atenção plena. E a atenção plena dissolveu o que a resistência tinha solidificado. Eckhart Tolle explica isso de forma brilhante. Ele diz que todo fardo tem 2 componentes. Tem a dor física, que pode ter uma causa real no corpo, e tem a dor psicológica, que é a sua resistência mental ao que está acontecendo. E na maioria dos casos, 80, 90% do sofrimento que você sente é a camada psicológica. É a história que você cria sobre a dor. É o medo do futuro. É o porquê isso está acontecendo comigo. É a identificação com a dor como parte de quem você é. Mas quando você traz atenção plena, você dissolve instantaneamente a camada psicológica e o que sobra é apenas a sensação física pura. E essa sensação, sem a carga emocional, sem a resistência mental, é infinitamente mais suportável. Muitas vezes, ela simplesmente desaparece. E agora, você está pronto para entender o que significa falar com seu sangue. O sangue, na tradição mística de todas as culturas, sempre foi símbolo da vida, a corrente que carrega a força vital. Nas escrituras antigas, dizem que a vida da carne está no sangue. Não apenas vida biológica, mas vida consciente. Vida que sabe que está viva. Quando Eckhart Tolle fala sobre a essência corporal, o campo energético, ele está falando sobre essa corrente de vida. Ela não é exatamente o sangue físico, mas está intimamente conectada a ele. É a vitalidade que anima o sangue, que faz o coração bater, que mantém cada célula viva. E quando você traz atenção plena para a essência corporal, quando você sente a vida pulsando dentro de você, você está literalmente ativando essa corrente. Você está dizendo sim para a vida. Você está removendo os bloqueios que a mente criou. E o corpo, essa inteligência infinitamente sábia, começa a responder. Não é você, o ego, dando ordens para o corpo. É você, a consciência, reconhecendo a vida que já está fluindo. E nesse reconhecimento, nessa atenção plena, a vida se intensifica. O fluxo se torna mais livre. A vitalidade aumenta. Lembra daquele espaço de quietude que mencionei no início? Aquele formigamento nas mãos? Isso não é imaginação. Não é autossugestão. É a sensação direta do campo energético. E quanto mais você pratica sentir esse campo, mais forte ele se torna. Não porque você está criando algo novo, mas porque você está removendo os bloqueios de inconsciência que sempre estiveram lá. Eckhart Tolle compartilha uma prática poderosa. Ele sugere que você dedique alguns minutos toda manhã, antes de sair da cama, para simplesmente sentir a essência corporal, antes que a mente comece a correr. Antes que as preocupações do dia tomem conta, você sente a vida em cada parte do corpo. Você habita o corpo conscientemente. E isso cria uma fundação de atenção plena, que te acompanha durante todo o dia. E o que acontece quando você faz isso consistentemente? Você começa a notar mudanças. Primeiro, mudanças sutis na energia. Você não está mais tão cansado. Você acorda com mais vitalidade. Depois, mudanças na forma como você lida com o estresse. Situações que antes te deixavam completamente desregulado, agora te afetam muito menos, porque você está ancorado na essência corporal. Você está presente.
E a atenção plena é o antídoto para todo desequilíbrio. Mas ainda há algo que a maioria das pessoas não percebe sobre esse processo. Algo que vai te chocar quando você entender. O corpo não é apenas um receptor de consciência. O corpo é um portal para dimensões mais profundas do ser. Eckhart Tolle descobriu que quando você habita o corpo completamente, quando você está totalmente presente nele, você começa a acessar algo que ele chama de o ser não manifestado, a fonte de toda a vida. A inteligência organizadora do universo parece grande demais? Deixa eu trazer para algo concreto que você pode testar agora mesmo. Faz o seguinte: para de ouvir por um segundo. Sente seu corpo inteiro de uma vez. Não parte por parte, todo o campo energético de uma vez. Sinta a vida vibrando em todo o corpo, simultaneamente, e enquanto você faz isso, observe o que acontece com seus pensamentos. Eles param, ou pelo menos diminuem drasticamente, porque você acabou de sair da mente e entrar no corpo. Você acabou de sair do tempo psicológico e entrar no agora, e nesse estado de presença na essência corporal, você está infinitamente mais vivo do que quando estava perdido em pensamentos. Você está literalmente sentindo a vida que você é. E essa vida, essa atenção plena, tem uma inteligência própria, uma sabedoria que o ego nunca poderia compreender. Eckhart Tolle conta que depois do seu despertar, ele passou meses simplesmente sentado em bancos de parque, sentindo essa presença na essência corporal. As pessoas provavelmente pensavam que ele estava doente ou deprimido, mas ele estava experimentando níveis de êxtase que a maioria das pessoas nunca sente. Não um êxtase emocional, mas uma paz profunda, uma plenitude, uma sensação de estar completamente vivo, sem precisar fazer nada, sem precisar ir a lugar algum, sem precisar ser alguém. E isso é o que acontece quando você deixa a essência corporal te ensinar sobre atenção plena. Você percebe que a felicidade que você buscava em 1000 lugares externos estava sempre disponível dentro, não como sensação, mas como ser, como vida consciente de si mesma. E voltando ao conceito de falar com o sangue. Com a ordem divina interna, você não fala com palavras, você fala com atenção, com presença, com reconhecimento. Quando você traz consciência para a essência corporal, você está honrando a vida que flui em você. Você está dizendo sim para a inteligência que mantém seu coração batendo, seus pulmões respirando, cada célula funcionando em harmonia, e essa inteligência responde, não através de milagres dramáticos necessariamente, mas através de uma reorganização sutil e profunda. Áreas que estavam bloqueadas começam a se abrir. Emoções antigas armazenadas na essência corporal começam a se liberar. O sistema nervoso, que estava preso em modo de sobrevivência crônica, começa a relaxar. Eckhart Tolle fala sobre o arquivo da alma, aquele acúmulo de emoções não processadas que você carrega desde a infância: raiva, tristeza, medo, vergonha, tudo que não foi sentido completamente na hora que surgiu. Tudo aquilo que foi reprimido, negado, evitado. Isso se acumula no corpo, cria padrões de tensão, bloqueios energéticos e, com o tempo, pode se manifestar como um fardo físico. Mas quando você traz atenção plena para a essência corporal, quando você sente essas emoções antigas sem se identificar com elas, sem criar histórias sobre elas, elas começam a se dissolver, não através de análise, não através de compreensão mental, mas através de serem sentidas completamente, através de serem transmutadas pela alquimia da atenção plena. Uma mulher chamada Beatriz, que frequentava os retiros de Eckhart Tolle,
Compartilhou que tinha crises de pânico há 20 anos. Tinha feito terapia, tinha tomado medicamentos, nada resolvia de verdade. Os ataques sempre voltavam. E ela vivia com medo do próximo ataque, com medo do medo. Então ela aprendeu com Tolle a fazer algo contraintuitivo. Em vez de tentar parar o ataque de pânico, ela começou a senti-lo completamente. Sentir na essência corporal, as palpitações, a falta de ar, o aperto no peito. Mas sem a história. Sem o isso é perigoso. Sem o eu vou morrer. Apenas as sensações físicas puras. E algo incrível aconteceu. O ataque de pânico, que normalmente durava 30 minutos, durou apenas 3 minutos quando ela trouxe atenção plena total para ele. E depois de algumas vezes fazendo isso, os ataques simplesmente pararam de acontecer. Por quê? Porque um ataque de pânico é 90% resistência. É o medo do medo. É a mente criando histórias catastróficas sobre sensações físicas normais de ativação. Mas quando você remove a resistência, quando você aceita totalmente o que está acontecendo na essência corporal, a energia se move naturalmente. E o que parecia aterrorizante se revela como apenas energia em movimento. E agora vem o insight, que vai juntar tudo que você ouviu até aqui. A ordem divina que Tolle fala. Não é algo que você precisa criar. Não é algo que você precisa conquistar. Ela já está operando perfeitamente, constantemente, mantendo seu corpo vivo, coordenando bilhões de processos simultâneos sem que você precise pensar sobre isso. O problema nunca foi a ausência de ordem divina. O problema sempre foi a interferência do ego, a mente que resiste, que luta, que quer controlar, que cria tensão, e essa tensão bloqueia o fluxo natural da vida. Então, quando você fala com seu sangue, com a vida em você, o que você está realmente fazendo é parando de interferir. Você está saindo do caminho. Você está permitindo que a inteligência inata faça o que ela sempre fez de forma brilhante quando não há resistência. Tolle diz algo profundo. Ele diz: você não pode convidar a atenção plena, você só pode parar de resistir a ela. A atenção plena já está aqui, sempre esteve. A essência corporal sempre esteve vibrando de vida, mas você estava tão identificado com pensamentos, tão perdido no tempo psicológico, que você nem percebia. E a prática de sentir a essência corporal é simplesmente o ato de reconhecer o que já está presente, de trazer luz da consciência para o que sempre esteve vivo, mas ignorado. Como disse sobre o observador antes, agora você vai sentir na prática o que acontece quando você se torna consciente do corpo energético em tempo real. Faça isso. Agora, pare de ouvir como conceito. Traga para a experiência. Sinta suas mãos. Sinta seus pés. Sinta o corpo inteiro vibrando de vida. Não pense sobre isso. Sinta. Você acabou de sair da mente. Você acabou de entrar no agora. E nesse estado, você está infinitamente mais presente do que estava 30 segundos atrás. Isso é falar com seu sangue. Isso é ativar a ordem divina. Isso é o portal que Tolle revelou. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Você começa a andar com atenção plena na essência corporal, a falar com atenção plena na essência corporal, a viver com atenção plena na essência corporal. E sua vida inteira muda. Porque você não está mais vivendo da cabeça. Você está vivendo do ser, da essência corporal consciente, da vida reconhecendo a si mesma. Você acabou de descobrir o segredo que Tolle levou anos para ensinar de forma clara, que consciência e corpo não são inimigos, não são separados. O corpo é o veículo da consciência na forma. E quando a consciência habita o corpo completamente,
quando ela não está mais perdida em pensamentos, o corpo se torna transparente à luz do ser. Ele se torna portal. Ele se torna templo. Ele se torna a ordem divina manifestada. Nos últimos minutos, você sentiu algo que a maioria das pessoas nunca sente. Você sentiu a diferença entre pensar sobre o corpo e habitar o corpo, entre existir como mente e existir como atenção plena. Esse conhecimento sobre a essência corporal foi ignorado pela correria da vida moderna por tanto tempo. Poucos canais têm a quietude necessária para transmitir Tole sem distorcer a essência dele. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu escolho despertar. É você honrando o espaço de atenção plena que sentiu nesse momento. Quando você clica naquele coração dourado, você ativa gratidão consciente. Você não é só espectador. Você é atenção plena, reconhecendo a atenção plena. Faça parte de quem escolhe o agora, em vez do tempo psicológico. Juntos estamos espalhando consciência em um mundo identificado com a mente. E agora vem a aplicação prática que vai transformar sua relação com o corpo para sempre. Tole ensina o que ele chama de inundação de atenção plena. É uma prática de 10 minutos que você pode fazer toda manhã. E funciona assim. Você deita ou senta confortavelmente, fecha os olhos e começa a sentir a essência corporal. Mas desta vez, você não vai parte por parte. Você vai sentir ondas de atenção plena inundando todo o corpo de uma vez. Imagine que a consciência é água e você está permitindo que ela inunde cada célula, cada espaço, cada canto do corpo. E conforme você faz isso, qualquer tensão, qualquer bloqueio, qualquer resistência começa a se dissolver nessa inundação de atenção plena. Você não está fazendo nada, você está sendo, você está permitindo, você está reconhecendo a vida que já está fluindo. E nesse reconhecimento, essa vida se intensifica, o campo energético se fortalece, a vitalidade aumenta. E se surgir dor durante essa prática, perfeito. Você leva a atenção plena para dentro da dor. Você a sente completamente sem rotulá-la. E muitas vezes a dor começa a mudar, às vezes diminui, às vezes se move, às vezes se transforma em calor ou formigamento, porque dor é apenas energia bloqueada. E a atenção plena é o que libera o bloqueio. Depois de 10 minutos inundando o corpo com atenção plena, você abre os olhos, mas você mantém a conexão com a essência corporal. Você começa seu dia a partir desse espaço de ancoragem. E o que acontece é que situações que normalmente te desregulariam não têm mais o mesmo poder, porque você está enraizado, você está presente, você está no corpo. E o corpo é sempre agora. Tole fala sobre 3 portais principais para o agora. O primeiro é a essência corporal que acabamos de explorar. O segundo é o espaço ao redor. A consciência do campo de espaço vazio que envolve todos os objetos. E o terceiro é o agora como tal. A aceitação total do momento presente. Exatamente como ele é. E todos esses portais se conectam. Quando você está presente na essência corporal, você, naturalmente, se torna consciente do espaço. Quando você está consciente do espaço, você naturalmente aceita o agora. São diferentes facetas da mesma atenção plena, mas a essência corporal é o portal mais acessível para a maioria das pessoas, porque o corpo está sempre aqui. Sempre no agora. Ele não pode estar no passado. Ele não pode estar no futuro. Ele é a âncora perfeita para a atenção plena. E conforme você desenvolve essa prática, conforme você habita a essência corporal mais e mais, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a perceber que você não é o corpo. Você é a consciência que habita o corpo.
Você é o espaço no qual o corpo aparece. Você é a atenção plena que dá vida ao corpo. Mas você só percebe isso quando você primeiro habita totalmente a essência corporal. É um paradoxo. Você precisa estar completamente no corpo para transcender a identificação com o corpo. Você precisa sentir a vida no corpo para perceber que você é a vida, não apenas a forma que ela temporariamente assume. Eckhart Tolle passou por isso. Ele disse que depois do despertar, ele sentava e às vezes não sabia onde o corpo terminava e o espaço ao redor começava. Porque no nível de atenção plena profunda, não há separação real. Há apenas o campo unificado de consciência. Há apenas vida reconhecendo a si mesma em todas as formas. Mas você não precisa ter uma experiência mística dramática para colher os benefícios dessa prática. Os benefícios começam imediatamente. Mais paz, mais vitalidade, menos fardo físico, melhor saúde, relacionamentos mais profundos, porque você está presente. E atenção plena é tudo. Uma última história que ilustra perfeitamente o poder da essência corporal. Um homem chamado Ricardo, que tinha insônia crônica há 10 anos. Ele tinha tentado todos os remédios, todas as técnicas, meditação, respiração. Nada funcionava de forma consistente. Ele deitava na cama e a mente começava a correr. Preocupações, planejamentos, arrependimentos. E quanto mais ele tentava dormir, mais desperto ficava. Então ele aprendeu a prática da essência corporal com Eckhart Tolle. E ele fez algo simples, mas revolucionário. Em vez de tentar dormir, ele simplesmente sentiu o corpo, sentiu a vida pulsando nas mãos, nos pés, no corpo inteiro, sem tentar alcançar nada, sem tentar fazer o sono vir, apenas atenção plena no corpo. E o que aconteceu? Ele adormeceu naturalmente. Porque quando você está totalmente presente na essência corporal, a mente para. E quando a mente para, o sono vem naturalmente. Não como algo que você conquista, mas como algo que acontece quando você para de resistir. Depois de algumas noites praticando isso, a insônia simplesmente desapareceu. 10 anos de sofrimento dissolvidos pela prática simples de habitar o corpo com atenção plena. E esse é o milagre que Eckhart Tolle revelou. Não um milagre sobrenatural, mas o milagre natural do que acontece quando você para de lutar contra a vida. Quando você aceita, quando você está presente. Quando você reconhece a ordem divina que sempre esteve operando silenciosamente dentro de você. A vida que você é nunca parou de fluir, o sangue nunca parou de circular, o coração nunca parou de bater, a inteligência divina nunca parou de coordenar trilhões de processos em harmonia perfeita. O que parou foi o seu reconhecimento disso. O que parou foi a sua atenção plena para isso, e agora você sabe como voltar, como reconectar, como falar com a vida que você é. Não com palavras, mas com atenção plena. Com o reconhecimento silencioso de que você é mais do que pensamentos, você é a consciência viva que dá vida ao corpo. E quando você honra isso, quando você habita isso, tudo muda. Voltando ao arquivo da alma que exploramos antes, você agora entende que ele não é seu inimigo. Ele é energia antiga querendo ser liberada. E a única forma de liberar é sentir completamente. Não pensar sobre sentir, trazer atenção plena para onde antes havia apenas resistência. E nessa alquimia de atenção plena, o sofrimento de anos se transmuta, não instantaneamente, talvez, mas inevitavelmente, porque a atenção plena é luz, e quando luz entra na escuridão, a escuridão se dissolve. Não há luta,
Há apenas reconhecimento. Há apenas o agora, permitindo o que é. E nessa permissão, nessa aceitação radical, a cura acontece naturalmente. Eckhart Tolle não promete que todos os seus problemas físicos vão desaparecer. Isso seria desonesto. Ele diz algo mais profundo. Ele diz que quando você está presente, mesmo com dor, mesmo com doença, o sofrimento diminui drasticamente. Porque sofrimento é resistência ao que é. E atenção plena é aceitação do que é. Então você pode ter dor, mas não sofrer. Você pode ter limitações físicas, mas não sofrer. Porque você não está mais lutando contra a realidade. Você está dançando com ela. Você está fluindo com ela. Você está sendo ela. E nesse estado de total aceitação do que é, paradoxalmente, a mudança se torna possível. Não a mudança forçada do ego, mas a transformação natural que acontece quando a resistência é removida. O agora sempre esteve esperando por você. A essência corporal sempre esteve vibrando de vida. A ordem divina sempre esteve operando perfeitamente. Você só precisava parar, sentir, reconhecer, e nesse reconhecimento você descobre que nunca esteve separado da vida. Você é vida. Vida consciente de si mesma, vida celebrando a si mesma, vida falando consigo mesma. E quando você habita essa verdade, quando você vive a partir desse espaço de atenção plena na essência corporal, você não precisa mais procurar paz. Você é a paz. Você não precisa mais procurar cura. Você é a cura. Você não precisa mais procurar Deus. Você é o templo onde Deus reside como consciência viva. Bem-vindo à essência corporal consciente. Bem-vindo à ordem divina. Bem-vindo ao único momento que existe. Bem-vindo ao agora. Você já sentiu que seu corpo responde à sua consciência? Time, eu sou o corpo, versus time, observo o corpo. Qual você é nesse momento? Comente aqui sua experiência ao sentir a essência corporal pela primeira vez.